Todos nós temos agravos psicológicos e emocionais. Para que isso chegue ao ponto de virar um transtorno ou de uma doença mental, a gente tem que ter alguns sinais. Nós costumamos dizer na psicopatologia que são conjuntos de sinais e sintomas. Então, nem toda manifestação psicológica ela requer ou é necessária uma intervenção psiquiátrica, medicamentosa ou psicológica, até mesmo psicoterapia. Então, nem tudo é psicológico. E quando a gente fala desse cenário da saúde mental no Brasil, a gente está falando de uma política estabelecida através de uma história de luta antimanicomial e de cuidados, né, com a saúde mental e a não hospitalização, que é não ter mais manicômios, porque antigamente isso era uma realidade, e esses manicômios eram utilizados como depósitos humanos. Então isso é uma luta constante, por isso essa ideia do CAPS, que a pessoa vai ter e receber cuidados diários, então essa socialização. Mas esses indivíduos são pessoas que apresentam um conjunto de sinais e sintomas, os transtornos mentais. Essas pessoas, por hora, elas precisam, em alguma medida, em algum ponto, em algum momento de suas vidas, serem hospitalizadas, mas isso não é a realidade de todo mundo. Então, quando a gente fala dos cuidados com a saúde mental, a gente envolve tanto as medidas de prevenção e de promoção à saúde. Quando a gente está falando de adoecimento mental e de saúde mental, a gente tem números alarmantes. Em Goiânia, em Goiás, nós só temos somente 4 hospitais psiquiátricos. E isso, para uma população desse tamanho, a gente sabe que não comporta. Então, 4 hospitais psiquiátricos, sendo eles um de emergência, que tem atendimento pelo SUS, é muito insignificante. A gente tem aí os CAPS, né, se eu não me engano, em Goiânia, ao todo, são 5 no município, em Aparecida também, nas outras cidades aqui, né, que estão na região metropolitana do nosso estado, deve ter também ali suas unidades, mas isso depende de quê? De políticas públicas do SUAS. E nem todo mundo sabe, por exemplo, que os CAPS são portas abertas. Mas, de uma maneira geral, quem é atendido nessas unidades? As pessoas que precisam de intervenções mais incisivas, muitas vezes que estão na situação do transtorno mental. Se a gente for pensar na saúde mental como promoção, ainda é muito incipiente as ações, ainda é muito vago. E como eu sou muito insistente nisso, a saúde mental ela é contextual. Não é só ampliar a rede de atendimento, é também garantir direitos básicos. E a gente precisa pensar nisso. Essa discussão tem que ser constante. Nas aulas, no consultório, nas palestras, eu falo muito. As pessoas só lembram do psicólogo no Janeiro Branco e no Setembro Amarelo. É chato, é repetitivo isso, né, Ariana? É, mas é um fato. E lembram de que forma? Eles acham que uma palestra vai resolver o problema. E não vai. Eles acham que um cartãozinho lá, colocando sua vida é importante, procure ajuda, vai resolver. Não vai. Nós precisamos de políticas sérias. A gente sabe aí de toda a verba que vem destinada para a saúde mental, mas a conta não fecha. A gente sabe que a alta complexidade dos casos, o direcionamento das vagas, isso não dá. A conta não fecha. Na cidade de Goiânia, no ano de 2025, nós tivemos vários casos de surtos noticiados pelos grandes veículos aí de circulação, falando de pessoas que estavam sem atendimento, sem remédio, sem um acompanhamento, e nós estamos falando de casos de transtorno mental. Nós não estamos nem falando de caso daquele indivíduo que na psicologia que a gente costuma falar, o normótico, que é eu e você, que em alguma medida nós estamos aqui cumprindo as regras sociais, né? A gente acorda de manhã, escova os dentes, se maqueia, se organiza, vai trabalhar, a gente acredita numa ordem, num progresso. Nós aqui, os normóticos, que muitas vezes precisamos de psicoterapia, de uma boa conversa e de uma boa pamonhada, nós não estamos falando desse indivíduo. Nós estamos falando nos indivíduos que romperam com o quê? Com essa ideia, com essas regras, com esse ciclo social que nós vivemos e por hora tiveram as suas manifestações psicopatológicas. Quantos casos não foram noticiados em Goiânia no ano passado? E com certeza a gente já tem aí alguns indícios, sim, desse adoecimento, de pessoas que estão em situação de rua, em pessoas que têm aí surtos constantes, e essa população muitas vezes não tem esse acesso. Então, quando a gente fala de números, de valores, a gente sabe que as verbas, elas existem, mas de fato elas não são distribuídas de uma maneira legal e de uma maneira que de fato atende a população.